Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo de número 1. E deram ordem, Moisés e os anciões, ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passar o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levanta-te-ás, una as pedras grandes e as caiar com cal. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para que entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantares estas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alcarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ela oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, e todo o Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel. Neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Amém. Os irmãos, podeis assentar. As pedras do altar têm que estar em ordem. Amém? Tem que estar no lugarzinho certo. Tem que estar colocada com cuidado. As pedras do altar tem que colocar no lugar certinho. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus é amoroso. Mas o nosso Deus também é um Deus detalhista. Deus, Ele tem ordem sobre as coisas. Tem um texto da palavra do Senhor que diz assim, que ai daquele que fizer as coisas do Senhor relaxadamente. Amém? E nós então temos policiado, olhado para a nossa vida, e eu quero te dizer que as pedras no altar têm que estar no lugar. Que a nossa vida, a cada dia, tem que correr tudo para que fique em perfeita ordem. E nós podemos então chegar numa estatura de varão perfeito. Aleluias. Quantos querem isso? Amém? Eu anseio isso para a minha vida. É difícil, não é, irmãos? É difícil nós lutarmos contra o pecado, lutarmos contra as obras deste mundo, sermos nós separados das coisas deste mundo. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, e no versículo de número 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina, as quais são olhos ativos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunho falso, que proferem mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia então fala de 6 coisas que a qual aborrece o Senhor. E a Bíblia diz então que a 7ª
a sua alma abomina. A Bíblia diz no livro de Salmos que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam juntos, amando uns aos outros, cooperando uns com os outros, estando sempre juntos, perdoando, dando assim perdão também. Eu vejo aqui, irmãos, um desses detalhes, o primeiro que diz, olhos ativos, o olhar orgulhoso. A Bíblia fala acerca da vida de um jovem rico, um jovem a qual chegou ao Senhor e disse, olha Senhor, tenho eu feito tudo quanto a lei manda, a lei pede. A Bíblia diz que esse jovem então fala ao Senhor todas as suas qualidades. E o Senhor então diz que, olha, uma coisa então lhe falta. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e Deus o amou. Amém? Deus o amou profundamente. Mas existia algo sobre a vida deste jovem, irmãos, que não estava em perfeita ordem. Existia uma pedra sobre a vida deste jovem que não estava no lugar. A Bíblia diz então que ele chega com um ar orgulhoso e diz, olha Senhor, tudo eu tenho feito. E Jesus olhando para esse jovem diz, lhe falta então algo. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. A Bíblia então fala que esse jovem, irmãos, ele se entristece, ele sai meio cabisbaixo. E olhando, irmãos, para nós mesmos, o que nos falta? O que em nossa vida, então, nós temos que arrumar e fazer? E por que já não arrumamos? Muitas vezes nós sabemos aquilo que precisa ser feito, nós sabemos aquilo que precisa estar em ordem sobre a nossa vida. E nós deixamos, vamos deixando para frente, deixando, e nunca nós fazemos. E a Bíblia diz que esse jovem, então, eu acredito que ele sabia, que algo tinha sobre a sua vida. E quando Jesus diz a ele fica então cabisbaixo. O Senhor olha para ele e diz que, a Bíblia diz que Jesus o amou. O Senhor fala com ele, irmãos, e que maravilha é quando o Senhor fala conosco. Que gostoso é quando nós chegamos, e o Senhor fala profundamente no nosso coração. Às vezes uma palavra de repreensão, de exortação, devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque se você sabe, o Senhor nos ama, e a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que o ama. O Senhor corrige aquele que o ama. Então nós devemos, irmãos, essa forma de olhos ativos, isso aborrece a Deus, isso entristece ao Senhor. Isso é uma das formas que o nosso altar é destruído. Nós clamamos a Deus e pedimos, Senhor, derrama do seu fogo, derrama da tua graça, manifesta o teu poder sobre a minha vida. E nós queremos, e muitas vezes, irmãos, nós vamos num lugar, viemos agora há poucos dias do encontro com Deus, cheio, repleto, e passaram alguns dias, parece que a coisa vai saindo, a unção parece que vai indo embora, a gente vai, a gente sai de lá com 1000 promessas, a gente vai num movimento, num lugar, e a gente sai de lá edificado, a gente sai lá cheio. Muitas vezes na nossa vida é como um vaso rachado, que aquela unção entra e vai saindo. Alguma área da nossa vida precisa ser arrumada, precisa ser consertada. Algo na minha vida ou na sua vida precisa ser arrumado, porque algo não está no lugar. E a Bíblia diz que esse jovem então sai cabisbaixo. A segunda coisa que eu vejo aqui, língua mentirosa. Isso é terrível. A Bíblia diz que isso é abominável ao Senhor, lá no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Esse é o pai da mentira, é o diabo. Ele é o pai da mentira. E por mais pequenininho, irmãos, que nós mentimos ou falamos, ou tentamos reverter alguma coisa, isso é desagradável ao Senhor. Às vezes nós olhamos e dizemos, não, mas é só uma mentirinha, é só uma coisinha, é só um negocinho. Irmãos, às vezes parece uma coisa simples que nós fazemos, mas tem um efeito muito grande na nossa vida para com Deus. É como se fosse nós jogarmos alguma coisa pequena, né, descendo de um lugar de neve, lá embaixo ele pode se tornar o quê? Uma avalanche, né? Assim a gente não vê a avalanche, ela começa bem pequenininha, lá embaixo, é terrível. E a Bíblia diz então que isso aborrece o Senhor. E lá no livro de João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. E lá em Provérbios capítulo 12, no versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Amém? Tem gente que mente tanto que até ele acredita na mentira. E a Bíblia diz então que o pai da mentira é o diabo. E ele não perdoa não, irmãos. O diabo não perdoa de forma nenhuma, ele quer nos trucidar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Esses são os seus feitos. Ele quer agir na nossa vida dessa forma. Tentando tirar a nossa comunhão, a nossa paz, aquilo que nós com tanto sacrifício conquistamos. Amém? Eu conheço muitas pessoas, né, novas convertidas, mas já de idade, dizendo assim, nossa, quanto tempo eu perdi de servir a Deus. Quanto tempo eu perdi de exaltar o Senhor e de fazer algo para o Senhor. Ao mover de Deus neste lugar, aleluias. Ao mover de Deus neste lugar. E o Senhor se agrada, e o Senhor recebe. A graça de Deus é manifestada. Eu vejo quão grande é o amor do Senhor para conosco. Quão grande é o amor do nosso Deus. Aleluia. Devemos exaltar e glorificar o Senhor e bendizer a Deus. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Lá no livro de Gênesis, né, no capítulo de número 4, versículo de número 8 a 10, fala uma história, né, do primeiro homicídio. Caim e Abel, nós conhecemos a história. A Bíblia fala que Caim então matou o seu irmão, tirou a sua vida e foi homicida. A Bíblia fala que o Senhor então falava com Caim e disse, olha, o sangue do seu irmão clama. E tantas atrocidades que temos visto, irmãos. Tantas notícias que nós temos visto. Nós olhamos para os jornais e os maiores destaques hoje, essas atrocidades que nós temos visto. E as câmeras então têm focado e a gente vê que no coração do homem não há misericórdia, ele chega mesmo, atira, ele mata, ele esfaqueia, e sem um pingo de misericórdia, tira a vida de um pai de família, tira a vida de um filho, deixa a sua mãe, a sua família sem consolo. E a Bíblia diz que isso é terrível aos olhos do Senhor. É uma das coisas que mais nós temos visto. Infelizmente também existem alguns homicídios dentro da igreja. Dentro da igreja. Alguns homicídios como palavras, irmãos, proferidas e com raiva, com rancor, talvez por alguma coisa do irmão fazer sobre a nossa vida e nós não conseguimos nos conter e dizer algo que fere, algo que mata, algo que destrói.
Pastor Nilton diz uma frase, né? É a mesma coisa que você subir, a gente subir num lugar bem alto, pegar um travesseiro de pena e depois fazer assim, ó, e depois a gente ter que juntar tudinho. E a gente vê que quando nós proferimos algumas palavras que machucam o irmão, é tão difícil depois nós reconciliarmos e trazer aquele carinho, aquele amor, temos de compaixão uns para com os outros, porque isso é agradável a Deus. E a Bíblia então fala que isso Deus abomina, é algo que entristece o coração do Senhor. Mãos que derramam sangue inocente, mãos que matam, destrói famílias e vidas, ministérios. Quem sabe nesta noite tem algum ministério aqui parado, porque alguém te disse assim: olha, o seu dom não é esse, você não canta bem não, você não prega bem não, você não ministra bem não, você não faz isso muito bem não. Talvez você ouviu até por palavras de outras pessoas que até mesmo Satanás quis que chegasse aos seus ouvidos. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã, se coloca de pé na presença do Senhor, e o Senhor há de restaurar o seu ministério, amém? Não enterra o seu ministério não, por palavras, por coisas que veio te machucar. Talvez você está aí brigado com algum irmão, está aí meio, não, eu não estou brigado, sabe, mas eu, não consigo falar com ele não, é ele lá e eu lá, né? Ele lá no banco de lá, eu no banco de cá, ele lá no fundo, eu aqui na frente. Irmão, reconcilie, aleluias. A Bíblia diz que humilhado é exaltado, humilhado será exaltado. Ah, mas foi fulano que pisou no meu pé. Irmão, vai lá, vai você lá. A Bíblia diz que os mais fortes têm que suportar os mais fracos, amém? E muitas vezes aqueles que se acham mais fortes, são muitas vezes os mais fracos. Vai lá, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra toda essa barreira, todo esse mal, tudo isso que tem te impedido de receber algo do Senhor. Coloca essa pedra no lugar, aleluias. O quarto, diz assim: coração que maquina projetos iníquos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4 e 8, fala também sobre Caim. Ele estava com o seu coração contaminado e permitiu que no seu coração entrasse algo. Então ele maquinou algo contra a vida do seu irmão de sangue, do seu próprio irmão. Ele tirou a sua vida, maquinando, pensando. E a Bíblia diz então que Caim então faz isso. Ele tira a vida do seu irmão. E quantas vezes nós, com momentos de fúria, de raiva, nós maquinamos alguma coisa para tentar destruir, derrubar, para tentar matar, fulminar. Quanto a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. É a causa de nós não sermos destruídos, de nós não sermos fulminados, porque grande é a misericórdia do Senhor para conosco, amém? Grande é a misericórdia do Senhor para conosco. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque grande é a misericórdia dEle para com as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, aleluias, louvado seja Deus, porque isso é abominação para com o Senhor, são os perversos de coração, né? Está lá em Provérbios capítulo 11, o versículo 20, a quinta coisa, irmãos, pés que se apressam a correr para o mal. A alma ficar sem o conhecimento, isso não é bom. A palavra do Senhor diz que aquele que vê o mal e se desvia dele,
sábio, né? Mas o simples, ele vê, passa e sofre o dano. Não é assim? Às vezes nós vemos que é errado, nós vemos que não é certo, muitas vezes a gente, não, eu quero ir por ali. É aí que eu quero passar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? O nosso Consolador. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele sempre está falando conosco, ele sempre está nos alertando, não faça isso, não faça aquilo. Mas existe um tal de será, né? E a gente, mas será? Será que é Deus mesmo? Será que é o Senhor que está falando mesmo comigo? Mas eu acho que não tem nada a ver não, é um negócio do tal nada a ver, né? Tudo tem nada a ver, e esse nada a ver é um perigo. E a gente passa e sofre o dano, sofre a causa. E a Bíblia diz que nós devemos desviar do mal. Ou seja, muitas vezes nós passamos, sofremos, mas vai servir de exemplo para o outro. A Bíblia diz que o mais sábio, né, é aquele que vê e não sofre, irmão. Ele desvia, sai fora, corta caminho, não se apressa para o mal, mas se desvia dele. Eu tenho uma frase que diz assim, olha, talvez nós não começamos muito bem, mas isso não é importante. O importante é você terminar bem na presença do Senhor. O importante é nós terminarmos bem, aleluia. Talvez você tenha tropeçado, tem vindo, tem meio capengando na igreja, meu Senhor, eu não consigo ir para o culto, eu não consigo ir, vai um dia, vai um outro, mas venha, venha em nome do Senhor Jesus Cristo, continua firme na presença do Senhor. Um dia você vai estar aqui glorificando e exaltando o Senhor aqui na frente, amém? Tímido do jeito que eu era. Tem algum tímido aí? Não? Ó, teve uns corajosos que ergueram, viu? Eu fui muito tímido. E um dia eu li na Bíblia que os tímidos não iam herdar o reino de Deus. Eu fiquei apavorado com aquilo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Mas Deus dá graça. Aleluias. Amém? Deus dá graça. Louvado seja Deus. Então devemos ouvir os conselhos dos mais velhos. Devemos ouvir os conselhos dos mais velhos. Devemos sentar e ouvir. Senta lá, ouve a vovó. Às vezes os mais velhos, irmãos, ficam tão solitários, né? O filho mais não quer ouvir, o neto mais não quer ouvir. A vovó está velhinha, a vovó não tem mais nada para mim, o vovô não tem mais nada para mim. Tem muita bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluias. 6. Testemunho falso, que profere mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 13. E apresentaram um falso testemunho que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Esse homem, irmãos, foi levantado então um falso testemunho contra a sua vida, e ele pagou com a sua vida. Ele pagou com a sua vida. Levaram ele então à morte. E muitas as pessoas têm levantado vez falso testemunho contra a sua vida. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, clame ao Senhor. Amém? Clame ao Senhor. Peça a Deus graça, porque o Senhor há de te dar vitória. Aqui o 7º diz,
o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Separa os maiores amigos. E a Bíblia então diz que estas coisas abominam ao Senhor, aborrecem ao Senhor, mas a sétima abomina a sua alma. O que abomina a alma de Deus, o que abomina ao Senhor, o que abomina ao Senhor e nos tira da presença também deste altar, é contenda entre irmãos, é inimizade, é proferir palavras, mentiras e separar laços de amizades até antigos. Isso não agrada ao nosso Deus. Isso entristece ao Senhor. Deus não se agrada disso de forma nenhuma. Por isso a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um coração quebrantado está disposto a cumprir toda e qualquer coisa ou trabalho que o Senhor vos ordenar. Amém? Quem está disposto aí? A obra, ao trabalho, se lançar, independente do cansaço, independente de perder, talvez até o dia de folga, né? Mas vamos ler aqui no livro de Salmos 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Quem está alegre no Senhor aí? Dá uma salva de palma para eles, aleluia. Pela alegria da salvação do Senhor na nossa vida. Pela alegria da salvação do Senhor na nossa vida. Nós temos motivo de sobra, de glorificar, de exaltar e de bendizer o nome do Senhor. Aleluias. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. A Bíblia é a bendita palavra de Deus. Nova Vida Plano Familiar. Assistência funeral 24 horas. Nova Vida Plano Familiar. A vida sem imprevistos. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral, especializada em todas as marcas e modelos. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral. Você, empresário que precisa de bobinas de papel, artigos descartáveis e produtos de limpeza para sua empresa, não pode deixar de conhecer a linha de produtos da Nortipel. Trabalhamos com todas as gramaturas e tamanhos de papéis craft para plotter, modelagem, corte e bordados, atendendo todo o território nacional. Agora você já sabe, pensou em papel, lembrou Nortipel. Empório dos Móveis Marcenaria. Móveis planejados sob encomenda para sua casa ou empresa. Seriedade, competência e, acima de tudo, qualidade. Com preço justo e competitivo. Tudo isto para lhe proporcionar conforto e bem-estar e transformar o seu sonho em realidade. Empório dos Móveis Marcenaria. Mafra Imagem. Completo centro de diagnóstico por imagens. Exames de ultrassonografia em 4D. Densitometria óssea, tomografia computadorizada helicoidal e uma série de exames para comprovar a sua saúde. Mafra Imagem. Tecnologia de ponta e qualidade profissional. Fone 3631-1303. Se anote. Tem de tudo pra mim e pra você também. Tem de tudo, tem de tudo pra mim e pra você também. Na RS tem de tudo, pode acreditar. Tudo que
pra gente ninguém tem, né? RS tem de tudo, pode vir que tem. RS tem de tudo, tem. Tem de tudo pra mim e pra você também. RS tem de tudo, tem. Cai Bem Modas, a moda que cai bem pra você. Cai Bem Modas, qualidade pra vestir você. Moda masculina, moda feminina. Cai Bem Modas, o mundo da moda. Sidcred realiza seu sonho. Representante autorizado Rodobens Consórcios. Financiamos sua moto e seu carro novos. Consórcio de veículos, caminhões, imóveis e serviços. Sidcred dispõe de atendimento personalizado. Atendemos em seu escritório, sua casa ou local de trabalho. Marque uma hora e confirme o nosso bom atendimento. Sidcred.